Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer correção de sobrancelhas com sombra. Então, com a pele da sua cliente devidamente limpa, eu vou utilizar a sombra Dailus. Esse quarteto, ele vem com 2 sombras e ele vem uma pastinha que é um fixador de sombras na pele. Então eu aplico um pouquinho com o dedo mesmo, para que assim a sombra possa fixar melhor. Eu vou utilizar um pincel chanfrado. Esse pincel, ele é da Dailus também. Como as sobrancelhas dessa modelo são mais ralinhas, os pelos são mais claros, não são pelos tão escuros, eu vou fazer uma misturinha das 2 cores dessa paleta. Então eu sujo um pouquinho o pincel, não precisa forçar muito o pincel na sombra, só dá uma leve sujadinha. Então você estica bem a pele da sua cliente e faça uma marcação do início ao final das sobrancelhas, de forma mais delicada. Procure sempre no início não forçar muito o pincel, force mais o pincel um pouquinho depois do início até o final, fazendo uma linha. E depois você faz uma linha também na parte superior das sobrancelhas, forçando menos o pincel no início e dando mais ênfase do meio para o final. Vá pegando mais sombra e no meio das sobrancelhas você pode passar um pouquinho mais do meio, assim, um pouquinho depois do início para o final, você pode passar um pouquinho mais de sombra. Procure sempre deixar a parte inferior, principalmente, sempre bem alinhada. Então você faça o traço bem certinho, de uma forma que os pelos fiquem sempre dentro do formato. E agora no início, você não precisa sujar o pincel, não precisa pegar mais produto. É só você ir passando com o restinho de sombra que tem, porque dessa maneira vai criar um efeito mais natural, mais degradê e, consequentemente, mais bonito. Faça o mesmo processo na outra sobrancelha, sempre esticando bem a pele, porque dessa forma facilita muito mais na hora da aplicação. Sempre com o dedão e o dedo indicador, dessa forma. Fazendo sempre primeiro esse risco na parte inferior, do início até o final. Reforce bem essa parte inferior, faça uma linha bem certinha. E também faça agora na parte superior das sobrancelhas, do início ao final. Uma dica legal nessa técnica é que para que a sobrancelha fique bonita, natural e ao mesmo tempo definida, passe a sombra somente no limite das sobrancelhas. Não crie aquele formato fora do que a cliente já tem, porque não vai ficar elegante, não fica bonito e pode dar aquela diferença da onde tem o pelo, onde é só pele. Então procure sempre fazer esse preenchimento, essa correção no limite aonde a pessoa, você no caso, ou sua cliente, possui os pelos.
Após ter feito o preenchimento das sobrancelhas com a sombra, é hora de fazer a correção com o corretivo. Esse que eu estou usando é da Tracta, ele tem efeito mate, é da cor médio. Então eu pego um pouquinho no pincel e passo no dorso da minha mão. Dessa forma vai facilitar na hora da aplicação. O pincel que eu estou utilizando, ele é da marca Belize. Ele tem a ponta reta, mas ele não tem numeração. Pode ser que se você não encontre desse modelo da ponta reta, aquele pincel língua de gato menorzinho também vai fazer o mesmo efeito. Então você molhe o pincel bem pouquinho, coisa mínima na ponta do pincel, estique a pele e comece a fazer a aplicação, mas não grudadinho nos pelos. Você dá uma distância para criar aquele efeito de caixa, de sobrancelhas bem definidas. Faça essa marcação do início ao fim das sobrancelhas, na parte inferior. Essa dica de você aplicar o corretivo um pouquinho para baixo dos pelos cria aquele efeito de sobrancelhas mais recortadas, aquele efeito mais iluminado, porque se você aplicar o corretivo muito rente ao pelo ou em cima do pelo, não vai criar esse efeito. Depois de ter feito a aplicação com a haste flexível, você vai suavizar esse efeito abaixo da sobrancelha, porque nesse efeito a gente não quer que seja algo muito aparente. Tem que ser um efeito elegante, mas não aquele efeito que a pessoa perceba que você está utilizando algum produto embaixo. Na outra sobrancelha eu vou fazer o mesmo processo. Observe que quando eu passo o pincel, eu pego o mínimo de corretivo possível, porque quanto mais corretivo você pegar, mais vai ficar lambuzado essa parte, mais difícil pode ser de você fazer essa linha, esse recorte na sobrancelha. Então eu já venho com a haste flexível e vou suavizando essa linha, essa marcação, para que fique um efeito iluminado, mas sem ser algo muito aparente. Nessa sobrancelha, eu vou mostrar a opção para vocês de fazer a correção na parte superior das sobrancelhas também. Só que isso vai de gosto pessoal. Então eu começo aplicando o corretivo do início ao fim. Na parte superior, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Então você pode usar tanto o pincel mais deitado quanto o pincel em pé também. Após ter finalizado o corretivo do início ao fim, volte com a haste flexível e suavize a parte superior também.
Após finalizar, penteie os pelos das sobrancelhas com uma escovinha para alinhar os fios e observem que a primeira sobrancelha, o efeito do corretivo fica natural e a segunda sobrancelha também fica natural, só que com um efeito um pouco mais recortado. Espero que você tenha gostado. Bom, eu já tô aqui com a minha pele pronta. Você pode fazer a pele depois que fazer o delineado neon e o delineado de gatinho normal, tá? Fica a seu critério. Eu prefiro fazer antes a maquiagem nos olhos, depois a pele. Mas como eu já tô com a minha maquiagem da pele pronta, eu vou deixar assim mesmo e vamos fazer a área dos olhos. Essa maquiagem foi uma make que eu postei no Insta e muita gente me pediu por conta do carnaval, por conta de estar super em alta todas as maquiagens em neon, maquiagens coloridas, então eu resolvi ensinar aqui pra vocês. Então, pra você fazer essa make, você precisa ter uma maquiagem neon, não precisa ser uma maquiagem aquelas que brilham no escuro e tudo mais. Essa paletinha que eu vou usar, ó, é uma paletinha da Zanf, tá? Vou mostrar ela assim pra vocês. Tem todas essas cores, tem essa parte de glitter que é muito legal. Esse glitter já vem com um tipo de colinha, então você aplica e ele já fica ali. É bem bacana mesmo. Vamos precisar também de um pincel chanfrado, tá? Um pincelzinho dessa maneira aqui, ó, tá? Pra gente poder aplicar num espaço pequenininho, tá? Se for um pincel de esfumar, não tem como, né? Vai pegar muita área da pálpebra ali e não vai ficar um delineado legal. Então precisa ser um pincelzinho fininho, assim, chanfrado. Vou utilizar esse corretivo aqui da Natura Aquarela, o número 02. Vou aplicar um pouquinho só nas minhas pálpebras, porque elas já estão clarinhas, porque eu já tinha feito a pele e subi ali um pouquinho de corretivo de base, tá? Se a sua pálpebra não estiver pronta, é só você aplicar o corretivo por toda ela. Um pouquinho mais que eu apliquei aqui, tá bom? Do outro lado também, você não vai selar a pálpebra para passar sombra. Isso vai fazer com que a sombra não pigmente na sua pálpebra. Você vai deixar ela molhadinha dessa maneira. Aplicamos o corretivo, vamos pra sombra, vamos já pegar a cor ali neon. Então, o que a gente tem que pensar? Ó, pegar aqui e a gente vai aplicando. A gente tem que imaginar ali já um delineado. Então, passa bem aonde você vai fazer o delineado e um pouquinho sobrando. Você tem que fazer, a gente vai fazer depois o delineado por dentro, o preto. Então a gente vai aplicando, ó. Eu vou subir um pouquinho mais, tá? Como é só uma sombra em neon, não precisa ficar perfeitamente, tá? Delineado. Vai ser uma sombra, então pode ser só aplicado ali, se passar um pouquinho não tem problema, não precisa ficar com neura. Então a gente vai aplicando, ó, tá vendo? A gente vai desenhando o formato do delineado. Então, primeiro eu peguei assim e apliquei, ó. E fui descendo e vou descer o corpinho desse delineado. Eu tenho sempre que imaginar que o meu delineado preto vai estar dentro desse delineado amarelinho neon e tem que aparecer os dois. Então, certo, a gente fazer bem grossinho esse aqui. Tá, vou aplicando. A gente tem que aplicar bem, a gente vai, ó, depositando, porque senão a sombra não pigmenta, tá? Apesar de ser uma sombra muito pigmentada. Pro carnaval essa maquiagem é muito bacana.
Fica mais um pouquinho, pra garantir que vai aparecer. Essa parte de cima que tá marcando um pouquinho a minha pálpebra, a gente arruma depois, tá? Passamos em cima, certo? Agora a gente desce aqui. Aplica só no início. Vou engrossar um pouquinho mais aqui em cima, tá? Porque o meu delineado geralmente é grossinho. Então, se eu deixar essa sombra de neon muito fina, eu vou ter que fazer um delineado mais fino ainda, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. Certo? A gente faz isso do outro lado agora. Vem aqui. Por que é legal o chanfrado? Porque você já faz o carimbinho, ó. Vendo? Fica bem mais fácil. Agora eu vou comparando um com o outro, tentando deixar o mais certinho possível, mais igual um do outro possível. A gente desce. Vendo, gente? Ó, eu vou só aplicando, depositando o produto, porque senão não pigmenta. Não adianta arrastar. Agora, para tirar esse vinco que tá aparecendo aqui do corretivo que eu apliquei, eu vou selar com uma sombrinha bem branca, tá? Passar um pouquinho devagarzinho aqui, esponjinha. E vou selar aqui em cima. Tá? Na verdade, não é sombra branca, tá, gente? Vai ser a sombra da cor do seu corretivo, tá bom? Então, se for uma pele negra, você utiliza a sombra da cor do seu corretivo da sua pele, tá? Inclusive, em pele negra, isso aqui fica sensacional, fica maravilhoso. Então, você não aplica o clarinho, você aplica o tom do seu corretivo, tá? Um marronzinho, do seu tom.
Porque a ideia aqui não é que tenha sombra em cima. A ideia é que apareça o neon e o delineado preto. Então, a gente neutraliza a parte de cima. Certo? Nessa parte de baixo aqui dos olhos, eu vou utilizar outro pincelzinho chanfrado, tá? E essa corzinha aqui. Bem no cantinho. Ó, tá vendo? Só pra dar um escurinho bem de leve. E já vou dando uma esfumada pra não ficar marcado, tá? É só pra encontrar aqui com essa outra parte. E aumentar um pouquinho os olhos. Agora a gente vai fazer o delineado de gatinho. Eu vou utilizar o delineador que eu gosto muito e sempre indico pra vocês, que é o delineador da Color Trend, o preto, resistente à água da Avon. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer os pontinhos. É opcional, tá? Como é uma maquiagem mais artística, pra carnaval, e você quer usada, então é opcional você fazer esses pontinhos ou não, tá? Eu vou fazer porque eu achei bem legal. Eu vou ensinar vocês como eu fiz. Vai pegar o delineador e vai fazer pontinhos, pintinhos ao redor de todo o corpo do delineado. Ó, encosta e solta. Tá vendo? Fica bem delicadinho. E faz a mesma coisa do outro lado. Apoia o dedinho e vai devagarzinho, porque se você não tomar cuidado acontece isso, ó. Ele pinga 2 vezes. Mas não tem problema nenhum, porque é uma maquiagem mais artística. E agora a gente vai fazer o delineado na parte de dentro, como eu ensino na aula de delineado. Eu vou fazer de outro jeito, tá? Não vou fazer com carimbinho como eu ensino. Vou apoiar meu dedinho e vou puxar. Tá? Eu tenho que fazer dentro desse delineado que a gente fez. Ó, eu não pego da ponta, eu pego um pouquinho depois da ponta pra ficar uma pontinha evidente. Tá? E puxo. Agora eu vou puxar do cantinho até encontrar essa partinha aqui. Agora eu pinto a parte de dentro.
Agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Com bastante cuidado, você vai acertando o delineado devagarzinho. Vai olhando o outro pra ver se tá certo e vai montando seu delineado. Bom, agora é só aplicar os cílios postiço e a máscara de cílios. A máscara de cílios que eu vou utilizar é essa de alongamento, máscara escândalo, da Quem Disse Berenice, tá? Mas você pode usar a que você tiver em casa e que você já estiver acostumada. Colo no centro e ajeito as laterais. Eu esperei uns 20 segundinhos, mais ou menos, pra colinha secar de fato. Senão ela não seca e fica sambando no olho. Colo o meinho, ajeito os cantinhos. Uma maquiagem assim você pode utilizar com um batom mais nude pro efeito de chamar a atenção, ficar mais na área dos olhos mesmo. Eu espero muito que você tenha gostado e fique atento às próximas videoaulas que eu tenho muita coisa pra te ensinar. Grande beijo! Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer correção de sobrancelhas com o lápis dermatográfico. Esse lápis dermatográfico que eu utilizo é da marca Mitsubishi. Você encontra ele geralmente em papelarias ou em lojas de produtos para sobrancelhas ou micropigmentação. Então vamos começar o processo. Estico bem a pele da cliente de forma arqueada
para que eu possa traçar uma linha na parte inferior das sobrancelhas do início ao final, sempre bem rente aos pelos, dando leves batidinhas com a mão bem leve. Lembrando que essa ponta já deve estar bem apontada e fina, como mostrado no vídeo, porque geralmente quando você compra o lápis, ele vem com uma ponta bem grossa. Depois você vai ver uma pequena videoaula ensinando como apontar o lápis dermatográfico. Agora faço o mesmo processo na parte superior, só que eu não passo o lápis no início das sobrancelhas. Observe que eu deixo o início sem o lápis e finalizo fazendo esse traço até o final. Agora no meio das sobrancelhas eu vou arrastando o lápis de forma bem delicada, com a mão bem leve. Como ele é um lápis preto, quanto mais você forçar, mais escuro ele vai ficar. Só que ele tem uma textura bem sequinha, ele não é um lápis cremoso, por isso que eu gosto muito dele nessas correções que eu faço. Agora no meio você dá leves batidinhas, bem de leve mesmo, para criar aquele efeito ombré, degradê, que é um dos efeitos mais atuais e que as pessoas têm procurado muito mais do que aquela sobrancelha compactada, muito preenchida. Depois você vem com uma escovinha e penteia de cima para baixo e de baixo para cima, para esse lápis esfumar, ficar um efeito mais esfumadinho. E finalizando com haste flexível, você também pode dar uma suavizada para não ficar aquela marcação. Então eu faço o mesmo processo na outra sobrancelha. Agora eu vou esclarecer uma dúvida que eu creio que muitas pessoas devem ter em relação ao lápis nas sobrancelhas. Eu gosto do lápis dermatográfico porque ele é um lápis sequinho, ele não é um lápis que borra, ele não mancha, ele não tem muita cera. Então eu prefiro muito mais utilizar ele do que lápis próprio de sobrancelhas. E às vezes você fica se perguntando, será que não cai os pelos por conta do lápis? O que eu digo para as minhas clientes? Tudo que você deixa na sua sobrancelha pode ocasionar a queda por conta da obstrução dos poros. Agora, se você faz a limpeza e higienização das suas sobrancelhas ao final do dia, os seus pelos não vão cair por conta de correção com lápis ou sombra. O que importa é se você está fazendo a higienização correta dessas sobrancelhas. Então, independente se for sombra ou se for lápis, e você não fazer uma higienização correta, lavar as sobrancelhas, sabe, com um sabonete apropriado, de preferência sabonete neutro, o caso de queda de pelos não vai ser ocasionado por conta disso, entendeu? Agora, se você tem costume de utilizar sombra e lápis no seu dia a dia e não limpar essas sobrancelhas, aí sim pode ser que seus pelos comecem a cair.
Depois de finalizado, eu costumo passar uma haste flexível no início das sobrancelhas para deixar o início menos marcadinho. Nessa modelo, eu vou demonstrar para você a correção com o corretivo, uma sobrancelha feita com corretivo e a outra sem. Então, o processo de correção é o mesmo, já ensinado nas videoaulas anteriores em relação a preenchimento, igual à videoaula de preenchimento e correção com sombra. A aplicação do corretivo é da mesma forma, não tem erro, não tem segredo. Você aplica o corretivo sempre um pouquinho mais longe do formato, mais longe dos pelos, com pouco produto para não borrar, e finaliza passando a haste flexível e o dedo também, se preferir, para poder esfumar essa parte de baixo e tirar essa marcação. Sobrancelhas finalizadas, então você tem essas duas opções de fazer tanto com o corretivo ou sem. Espero que tenha gostado. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para dar uma dica para vocês sobre como fazer o design de sobrancelhas treinando no papel. Então o que você vai precisar? De um paquímetro, uma borracha, um lápis e uma régua. Aí o que você vai fazer? Pegar uma folha, essa aqui é folha sulfite, mas se não tiver pode ser outra, tá? Em primeiro lugar, você vai dividir a sua folha ao meio, riscando ela de fora a fora, tá? Aí agora você vem com a régua e vamos fazer a base da sobrancelha, que seria a base para o nosso treinamento. Eu vou fazer aqui somente uma base, vou fazer bem aqui no meio para vocês verem bem. Só pra gente poder se basear em relação aonde vai começar a sobrancelha, onde vai terminar, altura, espessura, enfim. Fez a base, agora vamos fazer o design. Já deixa a régua de lado. Lembrando que você pode fazer tanto com a régua quanto com o paquímetro as medidas, mas eu vou fazer com o paquímetro para mostrar para vocês. Ó, sobrancelhas, não há medidas padrão, mas para treino eu costumo trabalhar com essas medidas, tá? Então vamos começar. Vamos imaginar que aqui é o centro do rosto da pessoa, da sua cliente, tá? Então, a partir do centro eu vou contar 1 centímetro de cada lado. Então eu coloco aqui no paquímetro. Deixa eu ver se dá pra ver. Vou colocar 2 centímetros de
início de sobrancelha. Então, o que que eu faço? Coloco aqui um no meio. Melhor, vou colocar 1 centímetro de cada lado para facilitar. Vou colocar aqui. Marquei. Mais 1 centímetro, marquei. Essa daqui vai ser o ponto inicial das nossas sobrancelhas. Agora eu vou fazer o comprimento total. Eu vou colocar aqui 6 centímetros. Encosto aqui onde eu já marquei e transfiro pra cá. E vou pro outro lado. Esse aqui vai ser o comprimento total da sobrancelha. Agora, o corpo da sobrancelha, eu vou colocar 3,5 de corpo. Então, eu coloco aqui no início e marco até o meio, que vai ser o corpo, 3,5. E transfiro para o outro lado. Pronto. Agora, como que eu vou encontrar essa sobrancelha? Como que eu vou fazer o desenho dela? Eu vou fazer a altura aqui do início com 1 centímetro. Não, melhor, vou colocar 0,7 milímetros, que vai ficar uma espessura bacana pra gente trabalhar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, 0,7. Colocar 7 milímetros, vou colocar como se fosse a nossa espessura inicial, que vai ser contada da onde eu marquei até aqui. Agora eu transfiro para o outro lado. Pronto. Agora, como que eu vou encontrar a altura? A altura, normalmente, eu costumo colocar aqui apenas... Deixa eu colocar aqui... meio. Vou colocar só meio milímetro, para não ficar uma sobrancelha muito arqueadona. Não vai ficar um arqueado leve. Coloco meio centímetro, 0,5 milímetros, marco aqui. E marco aqui. Se no início, a espessura inicial eu coloquei 0,7 milímetros, eu vou colocar 1 milímetro a menos na espessura do ponto alto. Então, eu vou colocar 0,6. Coloquei aqui 0,6 e vou marcar lá no meu ponto alto. Pronto, só transfiro para o outro lado agora. Pronto, as marcações básicas já estão prontas. Então, o que que eu vou fazer? Só ligar os pontos, tá? Para formar a sobrancelha. Então, eu começo aqui ligando o ponto inicial inferior com o ponto do meio inferior. Agora eu ligo o ponto superior inicial com o ponto alto superior. Depois eu vou ligar o ponto aqui do meio para o ponto final. E ligo em cima também. Observe que ficou uma sobrancelha geométrica, né? Sobrancelha com pontas. Aqui no início, vamos ligar também. E o que que você vai fazer a partir desse treino? Você vai melhorar o seu design, tá? Então, o que que você pode fazer? Você vir com a mão livre e começar a suavizar esses pontos, por exemplo. Aqui, ó, no ponto alto, a gente suaviza um pouquinho para ficar mais arredondado, até porque sobrancelhas normalmente não são
assim, ó, não tem bico, tá? Não faça bico em sobrancelha, gente, principalmente no ponto alto, aquele chifrinho, aquele famoso chifrinho. Vamos sempre deixar mais arredondado o seu design, tá? Fica bem mais bonito. E outra dica, ponto inicial, nunca você, não faça isso aqui, ó, deixar a sobrancelha muito reta. Você pode fazer o que? Dar uma leve arredondada, chanfrando para dentro, assim, ó. Fica uma sobrancelha muito mais natural, tá? Agora o outro lado, eu vou até fazer de forma manual para vocês, sem a régua, porque isso é muito importante, tá? Até para você treinar a sua mão, de como você vai estar com a sua mão quando você for fazer em uma cliente, tá? É realmente mais difícil, mas isso é necessário, tá? Que não vai sair uma reta muito certinha, mas isso serve para você treinar a sua mão, tá? Porque o design nada mais é do que você ter habilidade com a sua mão. Então vamos ligar daqui. Fazer um pouquinho mais arredondado até o ponto final. Agora aqui, ó, eu posso até puxar um pouquinho, vou limpar um pouco aqui esse início para deixar o início mais levemente chanfrado. Dá um ar de sobrancelha mais natural, um olhar mais aberto, mais limpo, tá? E esse é o resultado do treino, tá? Espero que você tenha gostado. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo aqui de demonstração de como fazer a aplicação de rena treinando no papel. Aqui já está feito um desenho, eu já fiz um outro vídeo sobre como fazer o desenho do design no papel. E antes de eu começar a aplicação, eu quero dar um plus, uma dica para vocês sobre como você ter mais facilidade na marcação com a caneta em gel. Então aqui eu tô com a caneta gel, vou dar uma dica para vocês. Como é uma caneta que ela sai muita tinta de forma fácil, o que eu indico? Você encostar a caneta e dar leves arrastadinhas, como se fosse vai e vem, assim. Porque se você encostar, por exemplo, de uma vez e já ir passando ou repetir a passada no mesmo lugar, o seu traço vai ficando grosso, tá? E acaba que você perde um pouco a noção da marcação do que você tá fazendo. Então a dica é, vá arrastando, dando pequenos arrastes, vai e vem. Se você viu que ficou ali, ó, a marcação já passa pra frente. E outra dica, com a caneta um pouquinho levemente deitada, porque quando você deixa ela em pé, sai muita tinta. Então, ó, deixa ela levemente deitada,
Vai dando leves arrastadinhas, ó, ficou, você já passa para outro lugar, não fica no mesmo lugar. Ó, vai arrastando, ficou, vai passando para o outro lugar. Com a mão bem leve, tá? Outro detalhe, a mão tem que estar sempre mais leve, a mão nunca deve estar pesada, para o traço não sair torto e não ficar muita tinta no mesmo lugar. E você acabar se perdendo na hora do design. A rena já tá pronta aqui. E antes de eu começar a aplicar, eu vou mostrar para você o que eu uso para aplicação, tá? Eu uso todos esses materiais aqui. Primeiro eu vou falar do palitinho, que é palitinho normal, tá? Palitinho de madeira, ou conhecido como palito de dente. É o que eu mais gosto atualmente para fazer a aplicação de rena, porque é um palitinho mais fino, então você tem mais precisão para fazer as aplicações. Eu gosto também do pincel, dos pincéis, eu gosto muito desses dois aqui. Ó, esse chanfrado aqui, ele é da marca Dailus, tá? Ele é um pincel fácil de você encontrar, é o número 7, tá bom? Ele é um pincelzinho fino e chanfrado. Já esse aqui, esse pincel aqui, ele é um pincel que não tem marca, tá, gente? Eu comprei em loja de chinês, sabe? Então, na verdade, ele é um pincel para fazer unhas de gel, tá? Mas eu achei ele bem fininho, ó, e eu tenho gostado também. Então, qualquer pincel mais fino ou chanfrado já serve. E eu gosto também desse aplicador, que ele é um aplicador próprio, que já vem na tintura da Reflecto-Sil. Então, todos esses eu trabalho. Mas, como é algo mais fácil de se encontrar na sua casa, para você fazer esse treinamento, eu vou fazer com o palitinho a aplicação para vocês verem, tá? Então, eu costumo começar sempre aqui, ó, da base inferior para o final, tá? Em qualquer sobrancelha. Então, eu pego, e não vou pegando muito, tá? Eu pego pouquinho, porque quanto menos você sujar, melhor. Então, vamos começar pela base, pegando pouca rena, não precisa ser muita, tá? Vamos começar a aplicação. Então, o ideal é o quê? Que você vá depositando a rena, tá? Nunca arrastando, porque quanto mais você arrastar, mais a sua rena vai sair. Então, você vai fazendo assim, depositando a rena em toda a extremidade da sobrancelha primeiro. Eu sempre dou uma dica, começa pelas extremidades, tanto inferior quanto superior da sobrancelha. Por quê? São as partes mais difíceis de se fazer. Então, se você fizer primeiro a parte mais difícil, o meio, que é dentro da sobrancelha, vai ser mais rápido. Então, vai otimizar o seu tempo, tá? E outra, rena, se borrou um pouquinho ou saiu fora do formato, você já vai e limpa o borrado. Então, eu tô fazendo aqui, ó, primeiro as extremidades, tanto da parte superior quanto da parte inferior. O que eu vou fazer agora? Como se eu tivesse com a cliente. Então, eu vou com o palito tá sujinho, tá? Porque eu uso bastante, eu uso vários. Então, ó, você vai colocar um pouquinho de algodão, só um pouquinho na ponta, coisa mínima, e umedecer levemente com água, bem pouquinho. E você vai passar só a pontinha, você vai encostar só a pontinha do palito na sua rena, para você tirar esse borrado. É coisa mínima, bem a pontinha. Porque se você encostar demais, você pode tirar a rena do lugar de onde já está certo, tá? Então, encosta bem a pontinha. Agora, na parte superior, eu costumo deixar o palito mais deitado assim, ó. Na parte superior, eu costumo deixar o palito mais deitado assim. Costumo deixar o palito mais deitado aqui na parte superior e vou limpando.
Vocês estão vendo como que a rena ela borra rapidinho? Se você passar e não limpar o borrado, fica ali, tá? Mas esse treinamento é para você ter destreza, tá? E quanto menos você borrar, melhor. Então, sempre depositando. Você pode até deitar um pouquinho mais o palito para colocar um pouco mais de rena. Eu vou fazer a extremidade inferior. Vou encostando e dando uma leve arrastadinha, coisa pouca, tá? Para eu não tirar minha rena do lugar. Vou encostando e dando uma leve arrastadinha. Se borrou, você já vai lá com o seu palitinho e limpa, porque é como se você tivesse em uma cliente, tá? Quanto mais rápido você for, mais ágil, menos você vai ter problema de borrar a sobrancelha, tá? Agora na parte superior, eu vou começar aqui do meio, tá? A base, que é a parte inferior da sobrancelha, é o lugar que a gente quer realçar sempre mais. Então, é a região, por isso que eu falo que você deve começar aplicando na base inferior da sobrancelha. E o restante, por exemplo, a base de cima aqui do meio, você pode ir deixando por último. Até para criar aquele efeito mais ombré, degradê, que hoje em dia a maioria das clientes preferem. Claro que tem as suas exceções, que tem pessoas que preferem a sobrancelha mais marcadinha, na mesma proporção de cor do início até o final. Mas na sua grande maioria, elas preferem uma sobrancelha menos marcada, uma sobrancelha mais ombré, mais degradê. E eu vou deixando, vocês viram que eu tô deixando o início por último. O início eu passo por último. Passei, agora eu vou tirando os borradinhos da parte de cima. Encosto levemente a ponta do palito, tá? Bem pouquinho. Vou arrastar mais um pouquinho aqui, onde eu tirei demais. Por isso que eu falo, passe somente a pontinha para você não tirar aonde já está certo, tá? E o início, o que eu costumo fazer? Aqui na folha você vai ver que vai borrar a folha porque ela absorve muito rápido, não é igual a pele humana, né? Então, na pele humana, o que eu costumo fazer? Eu encosto e arrasto, dou uma leve arrastadinha já para criar automaticamente aquele efeito ombré. Então, arrastei e pronto. Agora eu vou corrigir aqui a parte do início. Dica, sempre faça o início um pouco mais chanfrado para dentro, tá? Nunca deixe aquele início muito quadradão. Quanto mais natural, melhor. Então, mais chanfradinho para dentro, tá? Olha lá, vocês observem como a folha absorve bastante a rena, mas numa pele humana não teria manchado tão rápido assim, mas é só para demonstrar para vocês. E aí, o que você vai fazendo? Vai corrigindo, porque esse treino tem como função você melhorar o seu alinhamento em relação à pele da cliente. Quando você for fazer em alguém, quanto mais alinhado tiver a sua rena, mais bonito vai ficar o seu trabalho quando você for fazer em alguém, tá? E essa é a minha dica de hoje para treino, tá? Espero que tenha gostado.
Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer a depilação facial com linha. Eu utilizo a linha 100% poliéster. Ela é uma linha mais resistente e ela não quebra tão facilmente, por isso que eu prefiro usar ela. Eu faço o corte da linha de 30 a 40 centímetros aproximadamente e eu junto as duas pontinhas e faço 2 nós para que ela fique mais firme e não arrebente na hora da depilação. A forma como eu faço, eu coloco as duas mãos para baixo e com uma mão eu vou girando para frente de 10 a 15 vezes aproximadamente. E uma dica legal que eu dou para você é que você já deixe preparado umas 4 linhas, porque durante o procedimento pode acontecer da linha arrebentar. E para otimizar o tempo, a linha já vai estar ali pronta à sua disposição e isso facilita muito. E assim está. A técnica funciona quando você abre uma mão e fecha a outra. Sempre quando uma mão estiver aberta, a outra vai estar fechada. Observe nesse Vzinho onde eu demonstro, é onde os pelos vão ser removidos. Então, quando você força abrindo a mão, o pelo vai ser retirado ali onde está esse Vzinho. Sempre abrindo uma e fechando a outra. Vamos iniciar o procedimento então. Antes de começar a depilação facial, coloque sempre uma touca descartável em sua cliente para não enroscar cabelo e certifique-se também que ela está sem brinco, porque se ela estiver, peça para ela retirar para não enroscar também. Para a higienização dessa pele, eu utilizo a loção de limpeza em forma de mousse e a marca é a Nupil. É a mesma que eu demonstro para vocês na videoaula de materiais utilizados por mim. Eu coloco a espuminha de limpeza no algodão e faço toda a higienização facial da pele da cliente. Passe o outro lado do algodão na parte seca e deixe a pele bem sequinha antes de iniciar a depilação. Eu sempre começo depilando pelo buço, então peço sempre para a cliente pressionar a língua na boca para facilitar a remoção, ainda mais por conta dessa curvinha da boca. Eu abro a linha e encosto bem esse Vzinho na pele, porque nesse Vzinho é onde o pelo vai ser removido. Pressiono bem aonde eu quero remover o pelo, lembrando sempre no sentido oposto, e abro a linha. Encosto e abro a linha. Eu posso até colocar o dedo, se sua cliente for muito sensível, isso ajuda bastante na hora da dor. O movimento basicamente é esse, você abre uma mão e fecha a outra. Observe que a mão que eu estou removendo, eu fecho ela logo de forma imediata quando eu abro a outra, porque eu estou na mesma posição e na mesma região. E o movimento tem que ser mais rápido possível, porque quanto mais rápido, menos dor a sua cliente irá sentir. Outra dica é que toda vez que você for abrir a linha para retirar o pelo, a linha tem que ficar rente à pele. Você nunca abre a linha e levante a mão, porque se você levantar a mão, o pelo pode quebrar e a sua cliente pode sentir dor. Então, sempre com a linha rente na pele.
Para fazer a parte do arco do cupido na boca, eu peço para a cliente pressionar os lábios. E como nessa região geralmente os pelos nascem mais bagunçados, não tem uma posição tão correta, eu vou tirando de forma lateralmente, conforme demonstrado. Tiro numa posição, tiro da mão direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Faço o mesmo processo do outro lado da boca, sempre pedindo para a cliente colocar a língua para facilitar. E tome muito cuidado nessa curvinha da boca. Você tem que encostar a linha mais rente possível, mas não em cima dessa curvinha para não ter o risco de cortar. Veja que eu consigo depilar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Porém, isso é questão de prática. Tem pessoas que às vezes conseguem depilar com as duas ou só com uma. Mas em relação às duas mãos, isso você pode conseguir sim com a prática do dia a dia. É muito bom você ir treinando para conseguir fazer a depilação com as duas mãos, porque dessa forma você não fica tão limitado, tendo que se contorcer em volta da cliente quando você só faz a depilação com uma mão. Sempre tenha um algodão seco à mão e vá limpando os pelos para você se certificar se tem pelo solto ou se tem pelo preso na pele ainda. Estique a pele também, essa é uma forma de você observar se ainda há pelos a serem removidos ou não. Agora eu retiro os pelos da parte inferior da boca, peço para a cliente pressionar a língua na parte de baixo, nessa remoção do meio, e na lateral, quando eu for fazer a remoção lateralmente, tomando cuidado ali na linha da boca para não cortar, sempre observando isso. Eu faço a remoção do queixo pedindo para a cliente pressionar os lábios dessa forma e começo a remoção. Lembre-se que você sempre deve retirar os pelos no sentido oposto do crescimento. Se é uma região em que os pelos nascem mais bagunçados, você faz a remoção de várias formas, para cima, lateralmente, para baixo. Se caso a visualização não é tão certeira em relação à posição dos fios. E outra dica, mantenha a linha sempre esticadinha, nunca deixe a linha folgada. Nessa parte de baixo do queixo, na hora da remoção, se a sua cliente for uma senhora, uma pessoa de mais idade, que tiver a pele um pouquinho mais molinha, flácida, peça para ela te auxiliar puxando para baixo, porque dessa forma você consegue remover sem beliscar a pele. Nesse caso da nossa modelo, ela é mais jovem, tem a pele mais firme, então não há necessidade. Em
Então eu começo a remoção dos pelos da lateral do rosto. Nesse procedimento, você vai fazendo a remoção sempre no sentido oposto do crescimento. Então, se os pelos nascem para baixo, você faz a remoção para cima. Porque se você fizer a retirada no mesmo sentido do crescimento, os pelos só vão quebrar, não vai ser removido da raiz. Aqui só para demonstrar para vocês como eu posiciono a minha mão na linha, eu sempre trabalho com esses 4 dedos dentro da linha, deixo só o dedinho para fora. Então, o dedão, ele me ajuda a empurrar e os outros dedos é para me dar apoio na hora de abrir a linha. Nessa parte, sempre peço auxílio da cliente para que ela puxe a pele para baixo, porque essa região da face, próximo aos olhos, é muito fina e sensível, então quando a cliente estica a pele, fica mais fácil a retirada dos pelos, sem correr o risco de beliscar a pele. Nessa parte onde tem esse ossinho da face, tem que estar bem esticado a pele para não beliscar. Nessa região próxima ao nariz, também peço para a cliente esticar a pele e retire com muito cuidado para não pegar os cílios da cliente. Agora vamos para a parte da costeleta. Tem clientes que tem muito e algumas não tem tanto, igual no caso dessa cliente. Mas eu vou dar uma dica muito bacana para vocês. Na costeleta, como é uma região mais sensível, é onde as clientes mais reclamam em relação à dor, porque pode ser que tem algumas que sintam mais. Com uma tesourinha, você vai aparar os fios, você dá uma leve cortadinha, porque dessa forma vai facilitar, a linha não vai enroscar, porque quando o pelo está muito comprido, a linha enrosca e arrebenta, e o fio não é removido, consequentemente a sua cliente sente mais dor. Então quando você corta, fica muito mais fácil na hora da retirada. Durante a depilação dessa região, vá colocando a mão em cima, porque alivia muito mais em relação à dor.
Agora, nessa região lateral da testa, peça sempre para a cliente puxar o olho, segurando com a mão oposta à parte que você irá depilar. Porque essa também é uma das regiões mais sensíveis, a pele é um pouquinho mais fina, então com a pele esticada, o desconforto é bem menor. Nessa parte de cima da sobrancelha, é ideal que a cliente continue puxando a pele para baixo para te auxiliar. E se você não tem muita prática nessa parte na remoção, não retire tão próximo do formato da sobrancelha para não fazer nenhuma falha. Agora eu vou fazer a depilação na testa e não tem nenhum segredo, pois é a região mais simples do rosto a se fazer. O que eu indico a você, foi como eu expliquei no início do vídeo, é que você treine para que você consiga fazer com as duas mãos. Dessa forma você vai otimizar os seus atendimentos. Então, do outro lado do rosto, eu faço o mesmo processo. Peço para a cliente segurar para baixo com a mão oposta ao olho. Agora na costeleta eu faço o mesmo processo. Eu corto para que a linha não enrosque e deslize melhor na hora da retirada.
Antes de finalizar o procedimento, é hora de verificar o nariz. Sim, às vezes a gente não observa, mas há pelinhos no nariz. Tem clientes que têm mais e tem outras que não têm tanto. Mas sempre verifique e passe a linha também, porque se tiver um ou outro, vai ficar mais limpinho. Enquanto você vai acompanhando esse lado, eu vou dar algumas dicas a você de como cuidar no pós-procedimento. De imediato, eu sempre oriento a cliente para que ela mantenha a pele o mais limpa possível, que ela não fique passando as mãos, que ela evite aplicar maquiagem, porque quanto mais limpo a pele estiver, menos pode ocasionar uma inflamação, que no caso seria a foliculite, porque as nossas mãos possuem bactérias, às vezes a maquiagem também. A foliculite, ela é uma inflamação como se fosse uma espinha. Às vezes a pontinha pode ser branca ou às vezes fica só avermelhado. Depois desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu finalizo a pele da cliente. E outra opção muito legal é que se você já é esteticista e já utiliza o alta frequência, essa é uma ótima opção, porque ele é bactericida, ele ajuda a cauterizar o rosto. Então, essa é uma das opções. Na finalização da videoaula, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo. Agora sim, para finalizar, eu aplico novamente a loção de limpeza no rosto para retirar todo excesso de pelo ou qualquer sujeirinha que tenha no rosto. E por último, eu aplico o gel calmante da Depilbela, esse é de camomila, eu já uso ele há muito tempo, sempre tenho obtido bons resultados porque ele acalma a pele da cliente e tira o vermelhidão também. Eu não trabalho com alta frequência, mas com esses passos que eu ensinei a você, é muito difícil a cliente reclamar de uma possível inflamação de foliculite. Dessa forma que eu tenho feito, sempre tem dado certo. Uma última ressalva sobre a foliculite é que ela é causada por bactérias, às vezes das mãos, da maquiagem e também do suor. Então eu sempre falo para as clientes, quanto mais limpa a pele tiver e menos a cliente suar ou não suar, pelo menos nesse primeiro dia, o resultado vai ser muito melhor. E esse é o resultado final. Espero que você tenha gostado.